Graça e paz do Senhor Jesus. Nosso plano de leitura será hoje a partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Nos versículos 1 ao 13 está escrito: Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu para a Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Essa pergunta dos fariseus foi feita com uma intenção maliciosa, pois aqui no texto diz que eles estavam pondo Jesus à prova, e para isso eles usaram a própria lei de Moisés. Naquele tempo, existiam dois tipos de ensinos divergentes entre os religiosos. Um dizia que a única razão para o divórcio era a imoralidade. O outro ponto de vista entre eles era de que tudo que desagradasse o marido era suficiente para provocar o divórcio. A pergunta aqui parece ter sido feita por alguém que adotou o último ponto de vista, ou seja, de que poderia haver o divórcio por qualquer motivo. Nos versículos 4 ao 6, Jesus evitou as controvérsias e foi diretamente às Escrituras. Ele aqui nos dá 3 motivos para a continuidade do casamento. Primeiro, porque Deus fez o homem e a mulher. E se ele quisesse que Adão tivesse mais de uma esposa, poderia e teria criado outras mulheres para Adão. Podemos dizer o mesmo em relação ao marido para Eva. O Criador os fez. Isso significa que o Criador é o Senhor e é o único que determina o que é ideal no casamento. Deus criou o casamento como o elo mais forte nos relacionamentos humanos. A Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. A linguagem aqui é muito forte. Deixar é o mesmo que romper. Unir-se significa estar colado. O relacionamento mais duradouro na construção de uma sociedade não é entre pais e filhos, já que ela é quebrada por ocasião do casamento, mas sim o casamento entre um homem e uma mulher, e serão os dois uma só carne. O elemento fundamental no casamento é a aliança, e o resultado dessa aliança é a relação sexual. A união física entre um homem e uma mulher representa a união de 2 vidas e um compromisso um com o outro. E por isso que o adultério é algo muito grave. Outra questão é que a união física no casamento é o símbolo da união em várias áreas, e romper essa união é o mesmo que destruir a unidade da sua própria vida. Com o divórcio, o homem simplesmente separa o que Deus uniu. Os acusadores de Jesus encontraram uma brecha na sua resposta e o tentaram com outra pergunta. No versículo 7, eles perguntaram: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? A resposta de Jesus foi que Moisés nunca mandou alguém se divorciar. Moisés permitiu, e essa permissão só lhes foi dada por causa da dureza dos corações dos homens. O divórcio nunca esteve nos planos de Deus. Jesus disse: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Algo que devemos considerar é que a carta de divórcio resguardava a mulher. Um marido não podia livrar-se de sua mulher de qualquer maneira, simplesmente mandando-a embora. Ele precisava ter motivos para fazer isso e também dar a ela uma carta por escrito. Porém, mesmo que ele tivesse muitas razões para se divorciar, o melhor seria que isso não acontecesse,
pois o plano de Deus, desde o início, era que o casamento durasse para a vida toda. Não é por acaso que a passagem do divórcio, no capítulo 19, vem logo após a discussão sobre o perdão, no capítulo 18. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, então é melhor não casar. Nesse ponto, os discípulos entraram na discussão. Certamente eles ficaram perplexos com a opinião inflexível do mestre. Se o único motivo então para o divórcio era a imoralidade, eles concluíram que não convinham casar. Mas essa não era a intenção de Jesus. Até porque Deus criou o casamento entre o homem e a mulher para o bem deles. A primeira vez que nós ouvimos a palavra não na Bíblia foi quando Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. No versículo 11, Jesus disse que permanecer solteiro é somente para poucas pessoas. Alguns não se casam porque não têm desejos sexuais, outros não se casam para servir a Deus. São os que se fizeram eunucos, a palavra de Deus diz. Nesse momento, aproximou-se de Jesus um jovem rico e lhe disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus mostrou ao jovem rico que ele estava errado ao pensar que tinha cumprido a lei de Deus. Se o jovem rico realmente amasse o seu semelhante, como era exigido pela lei de Moisés, não teria dificuldade alguma em doar a sua riqueza aos pobres. Nos versículos 23 ao 26, Jesus disse: é difícil entrar um rico no reino dos céus. Esse comentário provocou tamanho espanto. Nesse caso, quem pode ser salvo? É que eles compartilhavam da opinião comum daquela época, de que os ricos que eram abençoados por Deus e no fim com certeza seriam salvos. Para corrigir este erro, Jesus explicou a dificuldade humana que o rico tem de se converter. A dificuldade aqui expressa algo que é penoso de se alcançar, embora não seja impossível. A questão é que a salvação do rico parece humanamente impossível. De fato, a humanidade inteira é incapaz de salvar a si mesmo e precisa confiar na eficácia da graça de Deus, pois aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. A salvação de um pecador rico é um milagre tão grande quanto a salvação de um pecador pobre. Um e outro só podem ser salvos pela graça de Deus. Nos versículos 23 e 24, o comentário de Jesus sobre a salvação do jovem rico era algo difícil de aceitar por parte de muitos judeus da época, porque eles tinham sua própria teologia da prosperidade, como vimos nos dias de hoje. Se alguém era próspero, isso era uma evidência das bênçãos de Deus sobre essa pessoa. A resposta de Cristo é que nenhum ser humano pode salvar a si mesmo, pois a salvação vem somente do Senhor. Efésios 2, no versículo 8 e 9 diz: pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então os discípulos disseram: eis que nós deixamos tudo. O que Jesus ensinou ao jovem rico foi justamente o que Pedro e os outros discípulos haviam feito. A pergunta mais apropriada então seria: o que receberemos em troca? Jesus, ao invés de repreender Pedro por sua pergunta que parecia tão egoísta, Jesus lhe garantiu que ele e os outros discípulos ganhariam 100 vezes mais pelo investimento que fizeram em vida. Aleluias! Jesus lhes disse no versículo 28, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas,
quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A regeneração aponta para a vinda do reino, prometido há muito tempo atrás pelo profeta Daniel. Observe no capítulo 7, versículos 13 e 14 do profeta Daniel. Diz assim: eu estava olhando nas minhas visões, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dia, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, honra e o reino, para todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Cristo hoje está assentado à destra do trono do eterno Pai, e seu reino futuro, ele ocupará o trono de Davi. E nesse reino, os 12 apóstolos se assentarão sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mães, filhos ou campos, por minha causa, diz Jesus, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. A expressão 100 vezes pode representar incontáveis vezes mais. Deixar tudo para seguir a Jesus parece ser um desafio demasiadamente difícil de alcançar. Talvez hoje você possa começar a deixar uma coisa só. Pergunte a si mesmo: o que sinto que mais me impede de seguir a Jesus? Jesus nos desafia nesse texto a viver plenamente confiados nele, na sua obra e na sua graça. Qual é o grau da sua confiança no Senhor? Quais as preocupações ou medos que mais te impedem de confiar a sua vida inteiramente ao Senhor? A Bíblia diz: todos que tiverem deixado tudo por amor a mim receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna.